Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Chama-se 8 Mulheres e Meia, subintitulado Encontros, Desencontros e o Poder Feminino. Não é da autoria de uma mulher, mas de Hugo Vieira Costa, que escreve 9 histórias sobre o poder das mulheres e o lugar dos homens numa sociedade pós-feminista. Muito bem-vindo, Hugo, ao Germano Campos Entrevista da RDP Internacional. Obrigado por me teres convidado. Existem neste livro, porque é de um livro que estamos a falar, 8 mulheres e uma meia mulher. Esse é um dos pequenos segredos do livro e indesvendáveis. É melhor as pessoas lerem, porque acho que é melhor irem já correr comprar o livro para perceber o que é o meio. Então começa logo pelo grande segredo pelo título. É. Mas pode-se dar uma chega? Este livro fala de várias coisas e uma das coisas que fala é também da diferença e identidade de género e da maneira como as pessoas às vezes veem a diferença. O dinheiro corre depressa na grande cidade. No JB podes ficar a olhar para ele até às 2 da manhã, altura em que duplica a correria. Tudo passa à tua frente e quase nem dás por isso. Quando tens 20, 30 anos, ou estás dentro ou estás fora. O mais certo é estares dentro. Depois começam a pôr-te de lado e tu começas a pôr-te de lado. Por fim, cansado, desistes. Limitas-te então a ver o dinheiro correr e, com ele, todo o tipo de criaturas estranhas. Loiras, morenas, de todas as raças. Tipos de fato muito ocupados, putos a fazer coisas de adultos e adultos com cara de puto. Gente sozinha, gente acompanhada, gente para cima e para baixo. Pessoas que sabem exatamente para onde vão. Ou aparentam saber. Tim estava fora do esquema há tempo suficiente para não se deixar impressionar. Agora, limitava-se a arranjar um bom poiso numa das poltronas da sala principal do JB e assistir à azáfama do pilim lá fora. Quando o sol se punha, as janelas de 2,5 metros fundiam as personagens anónimas do passeio com a clientela do bar, de costas para os arranha-céus, à procura de qualquer anestésico de nome exótico como Singapore Sling, Alexander, Pinha Colada. Todos os dias, à mesma hora, perdido em pensamento nenhum, o velho Tim escorria cerveja pela goela, enquanto observava a gente que entrava e saía do JB. Gostava em particular das miúdas sozinhas e já com um grão na asa. Se fossem suficientemente boas zonas, podia até pagar-lhes um copo. Detestava os bebedores de cidra. Odiava as suas camisas desabotoadas e a maneira como se encostavam ao balcão a olhar superiormente para a plateia, enquanto embarcavam uma garrafa em 3 tempos. Depois de saciados, lá iam às suas vidas. Passavam pelos seguranças com um "até já", que significava que nunca mais ali poriam os pés. De quem Tim gostava mesmo era dos que passavam pelos portas, arrastando uma mala de viagem e, muito timidamente, furavam até ao balcão. O barman ignorava-os durante um bom quarto de hora, o que lhes dava tempo para tentar descobrir a bebida mais barata ou popular e, com um sotaque cerrado, acabarem por pedir cerveja australiana. O barman nunca entendia à primeira, embora normalmente tivesse um sotaque ainda pior, ou então fingia que não entendia e demorava uma eternidade a servir a caneca, o que lhes dava tempo para contar os poucos trocos que tinham no bolso. Tim adorava esses exploradores da grande cidade, acabados de chegar. Não parava de olhá-los, não fossem estar a preparar alguma. Sim, porque, quando não pertences à grande cidade, ou és turista, ou andas a preparar alguma. Então onde é que está aqui a novidade? Porque supostamente deve ser um dos segredos mais antigos da história da humanidade. Não. Claro que aperfeiçoando e temos que depois interpretar essas diferenças à luz dos tempos que vão correndo, não é? Claro. Então quais são, digamos que... Há discriminação, por exemplo, vamos começar por uma questão muito básica. Há discriminação salarial entre homens e mulheres, todos sabemos disso, dentro e fora de Portugal. Alguma vez é uma situação que se poderá inverter? Não é as mulheres ganharem mais que os homens, é ganharem tanto como os homens. Eu acho que isso é de uma forma genérica. Eu acho que é completamente possível. Eu acho que eu nem percebo como é que isso ainda é uma questão, sinceramente. Mas é.
Pois, eu por acaso estava a pensar... Se calhar fazes essa pergunta porque não és mulher. Pois, se calhar. Mas por acaso estava a pensar, nem sei porque é que estava a pensar isto quando vinha para cá, e as minhas chefes foram quase todas as mulheres. E dei muito bem com isso e não tenho problemas nenhuns com isso, e acho que devem... As pessoas... Aliás, eu tenho problemas com a não existência ou o não reconhecimento do mérito. Isso é que eu tenho problemas. Isso é que é o grande problema. Mas isso é transversal. Sim, isso é transversal. Mas quer dizer, numa sociedade que nem sequer reconhece o mérito, estamos à espera de depois que não haja estas discriminações por grupos ou sexuais, ou raciais, ou de género. E agora já não estamos a caminhar para o mesmo sítio. Alguns não estão a caminhar para o mesmo sítio. E alguns já falam agora no terceiro género. Sim. Aliás, admitido oficialmente por vários países. Sim. É uma coisa que custa... Posso acrescentar letras... Pois é. 8 mulheres e meia e 3/4, por exemplo. Por exemplo, pode ser o segundo livro. O segundo ou o terceiro. Nós estamos aqui a brincar, a ironizar. Quem está nessa situação não acha mais pequena graça, com certeza. Mas é algo que possa acrescentar, por exemplo, um terceiro género. É o quê? É homem e mulher, ou não é uma coisa nem outra? Tu estás-me a fazer perguntas muito difíceis sobre as quais não... Eu acho que do ponto de vista de uma pessoa que sempre acompanhou a diferença de perto, são quase falsas questões. Eu acho que isto está tudo muito politizado hoje em dia. Quer dizer, eu vou dar um exemplo extremo, e eu não sei se os ouvintes, não sei bem qual é a faixa etária dos ouvintes, mas... É de todas as idades, porque isto vai para os 4 cantos do mundo e é muita gente. Eu quando tinha, acho que era 14 anos, gostava de um grupo irlandês chamado Virgin Prunes, que é um grupo de travestis punk. E uma vez lembro-me de estar a ver um vídeo que eu tinha mandado vir de Inglaterra, com eles, um concerto deles, e estar a ver, e eles vestidos de mulher, claro, e a cantar aquelas canções assim um bocado malucas, e a minha mãe estava a fazer a lisa da casa ou qualquer coisa, e abre a porta e de repente estão 2 homens vestidos de mulher aos berros e a simular o ato sexual. E a minha mãe só olhou para a televisão, fez uma cara quase muito enigmática, nem percebi bem o que cara era aquela, e fechou a porta e deixou-me abraços com o meu... E não a confrontaste com a sua dúvida existencial? Não, porque achei que ela... Eu dei este exemplo desta história para quê? Eu cresci num meio em que os meus pais nunca me tentaram influenciar para ser isto ou ser aquilo. Mas eram liberais ou eram despreocupados apenas? Não, acho que eram muito preocupados e preocuparam-se com a minha educação. Eu tive uma boa educação, estudei em colégios privados e não sei o quê, mas não... É muito difícil a mim, por exemplo... Outro exemplo, eu estive no hip-hop, como tu sabes, e tive o privilégio de estar na fundação do hip-hop em Portugal, ao lado de uma banda que era os Líderes da Nova Mensagem. Acompanhei todo aquele processo do República, que foi o primeiro álbum de hip-hop em Portugal, compilação, e que foi muito importante no início dos anos 90, mais ou menos. E eu, falando muito francamente, sempre nos trataram muito bem, não senti discriminação nenhuma quando íamos fazer concertos, ou isto ou aquilo. Acho que Portugal, mesmo assim, ainda é um país bastante tolerante à diferença. De brandos costumes ainda? Para estes costumes. Mas isso é que é interessante, o ainda. Eu acho que por natureza, somos isso. Agora, o discurso que se está a radicalizar dos dois lados está. Isso aí é o que eu sinto. O Me Too, por exemplo? Diga. O Me Too? O mito? O mito. Me Too. O mito.
Não, o Me Too. O Me Pensava Too. que era o mito, agora pensava que era o Bolsonaro, parece que lhe chamam o mito. Não, mas isso é o Messias. Não, o ME. Sim, o Me Too. Me Too. Na questão dos extremismos, porque há nem 8 nem 80. Claro. Por acaso é engraçado, porque eu gosto muito do 8 e se calhar isso tem a ver com o livro, nem 8 nem 80, e é um bocado isso. E eu acho que hoje em dia aqui, a percepção que eu tenho é que o discurso está a radicalizar, e isto não é nada bom. Damos dos lados. Damos os lados. Em que é que se nota isso, Hugo? Eu acho que a esquerda está cada vez mais intolerante, e a direita, como reação e como repressão, porque tem sido muito reprimida nos últimos anos, também está completamente a radicalizar-se. Estão os dois, é assim, aqui ninguém é bom, o bom e o mau, e isso não é nada bom para a humanidade. Isso faz-me lembrar, agora afastando um bocadinho do centro deste livro, as recentes manifestações em França, aquelas dos sábados de manhã. É o sábado de manhã, do sábado de manhã, aquelas manifestações. O domingo é missa, é o sábado. Exatamente, parece que é a febre de sábado de manhã em França, em que se juntam justamente os dois extremos, a extrema-esquerda e a extrema-direita. Porque são os ingleses têm aquela expressão disenfranchised, né? Aqueles que estão nas margens, que se foram sendo postos à margem da sociedade por causa do desemprego, do subemprego, da não existência de meritocracia, disto ou daquilo ou daquele outro, ou porque são isto ou porque são aquilo. E é uma tensão, é tipo aquela coisa do elástico, não é? O elástico vai esticando e um dia rebenta, não é? Não é nada bom. E estas convulsões sociais são boas para os homens ou para as mulheres? São boas para os homens ou para as mulheres? Isso é... Isto parece aqueles testes que não estudámos nada para o teste. Todas as perguntas erradas. Só Germano. Mas é assim. Eu espero que não sejam perguntas erradas. Não, as perguntas são certas. Porque são tão é preciso uma reflexão tão grande sobre estas questões. São questões tão importantes. É que são importantes e não podem ser levadas de ânimo leve, efetivamente. É verdade. Mas é que o teu livro é demasiado importante para estarmos aqui a brincar com ele. Pois, e isso é o problema. Isso depois já tem a ver com... Eu agora estou-me a desviar da questão e vais ter de repetir. Mas já tem a ver com o problema entre quem escreve e o que escreve. Eu acho que o livro é muito sério e aborda questões muito sérias. Então, antes de responderes a essa questão, ou se quiseres responder já que se é bom ou se é mau para as mulheres, este livro aborda exatamente o quê? São 8 histórias, ou mais do que 8 histórias de mulheres? São 9 histórias e acima de tudo, eu costumo dizer que o livro não vem a reboque de uma ideia. A ideia surgiu a partir do livro. Ou seja, eu já estava a escrever contos há algum tempo e muito sinceramente, gostava mesmo muito dos meus contos e acho que tenho mesmo qualquer coisa para dizer. Eu acho que é a única maneira, entre parênteses, de alguém que partir para uma edição ou ousar querer ser editado. E peguei naqueles que eu gostava mais e que achava que estavam mais bem escritos e que abordavam os temas que eu mais interessantes, ou as histórias mais interessantes, acima de tudo as histórias, porque eu gosto que a história esteja bem contada. E queria fazer uma coisa tipo J.D. Salinger tem um livro muito bom que é o 9 Contos e queria 9 contos e gosto muito do número 8, queria o 8 e comecei a pensar, juntei os contos como se fosse a fazer um disco e qual é este conto vem a seguir a este e este a seguir àquele e não sei o que, estava tudo muito bonito, mas faltava uma ideia sobre o que é que tudo isto era. E depois percebi que realmente, embora a maior parte das personagens dos contos sejam homens, só há no último conto são várias personagens, o conto segue várias personagens e no penúltimo, salvo erro, é uma mulher, mas todo o resto, as personagens principais são homens, mas em todas elas, em todos os contos, as mulheres desempenham um papel fundamental nas pequenas tragédias pessoais dos protagonistas. Mas que vai desde a morte ao divórcio? Vai desde do divórcio, vai desde da violência doméstica, vai desde
os homens, certas pessoas ficarem agarradas a uma ideia de uma paixão que foi lá atrás e que nunca se desagarram a essa ideia, desde coisas mais sérias. Portanto, nela havia sempre uma mulher que era importante. E então pronto, depois foi uma brincadeira com eu não vou dar ao livro o título de 9 contos. Gosto do 8 mulheres e meia, porque há a tal meia que agora já foi revelado, já não vale a pena. Não, é melhor ler os livros. Não, vale a pena ler o livro. Já não vale a pena estar a esconder. Não, foi revelado nas entrelinhas. Nas entrelinhas. Que é a melhor maneira de revelar as coisas, aliás. Mesmo do ponto de vista de escrita. E o que é que eu... E então, pronto, tinha isto tudo, mas os contos em si são sobre a grande cidade e o que é que nós estamos a fazer a nós. É a base? Eu acho que a base é mesmo... Para já, porque são contos que passam-se todos na cidade e passam-se todos com vidas muito citadinas e são todos baseados na vida numa grande cidade. E são contos reais ou são contos ficcionados? Não, são ficcionados. Isto perguntam-me várias vezes, até por causa das letras que eu escrevo, e é um bocado aquela, às vezes dou esta resposta, é um bocado tipo Woody Allen. Há pessoas, há coisas que nos vêm ter connosco, histórias e pedaços de história, ou fragmentos, ou palavras, ou frases que ouvimos e que nos influenciam, claro, isso é óbvio, mas não quer dizer que isto seja real. Agora, há coisas, por exemplo, eu conto uma história, há uma história aqui, que é a segunda, em que o personagem reencontra a ex-namorada na lua de mel dela, e que foi uma história que aconteceu com um amigo meu, e eu achei um piadão, e vou pegar nisto depois para partir para uma coisa completamente diferente, não tem nada a ver com isto, a história nem é... E como é que ela terminou? A história? A real ou a história? As duas. Lá está, é que a história do livro terminou de uma maneira dúbia, e eu quis deixar mesmo a ideia que pode ser várias coisas. E não me vou adiantar mais, mas foi mesmo propositado, e por acaso essa história é baseada o estilo da história é baseado num conto do J.D. Salinger, que é Um Dia Perfeito para o Peixe-Banana, e que eu acabei de ler essa história há uns anos, e foi exatamente quando saiu 9 contos em Portugal, e eu fiquei, mas isto é o quê? Isto é pedofilia, não percebi o que é que se passava ali, se o rapaz era pedófilo, ficava no ar a ideia que ele poderia ser pedófilo. Não é o caso desta história, da minha história, mas na história dele ficava lá a ideia, será que ele é pedófilo, mas será que não é? E falei com pelo menos outra pessoa que também leu o conto na mesma altura, e ficámos todos assim... E eu queria fazer a mesma coisa neste segundo conto. Mas tu preferes, como alguns cineastas, que quando alguém acaba de ver um filme, deixa o final em aberto, poderá ter várias soluções, várias saídas, ou preferes uma coisa concreta estar arrumado? Não, depende da história. Há histórias que pedem finais. E que seja mesmo explícito, é aquilo, mas há histórias, e neste caso eu queria uma história que não se percebesse bem, quer dizer, que cada pessoa desse a sua interpretação. E há um realizador qualquer que diz que eu, quando realizo o filme, realizo só 50%, o resto dos 50%, os outros 50% é o público, e pronto, e isso também é outra coisa que é bom na escrita, é dar margem para a interpretação e para as pessoas fazerem a sua própria interpretação. Acho que o primeiro conto, por exemplo, é um conto que pode ser interpretado de várias maneiras. É um conto que tanto se pode levar para a área da tecnologia e da inteligência artificial, como se pode levar para áreas mais pessoais. Isto é um bocadinho difícil falar das coisas e não querer desvendar muito Não, mas estamos aliás a abrir o apetite para Sim. Estes 8 mulheres e meia do Hugo Vieira Costa. Alguém se sentiu eventualmente retratado, mesmo não sendo ele o objeto da história? Retratado? Sim, do estilo, alguém que tenha lido, esta história aconteceu comigo, ou aconteceu alguma coisa muito semelhante.
Não, eu sinceramente até acho que esse rapaz, né, que aconteceu aquela coisa o amigo. acho que ele nem vai perceber, porque ele provavelmente nem ele deu importância àquilo que lhe aconteceu. Ou então não está previamente avisado. Não, mas não há aqui. Aliás, porque eu parto sempre de imagens, e gosto muito de imagens. Agora estou com uma imagem na cabeça de um crime num parque ao amanhecer. Pronto. E isso há de ir a lá. É o ponto. É o ponto de partida. É o ponto. Ou de chegada, não sei. Mas sei que tenho aquela imagem ou agora. Ou as duas. E outro dia estava sem sono e fui dar umas voltas à noite de carro, assim, e passei pelo parque. E tinha e outra imagem muito bonita, que era a luz do candeeiro, e estava assim meio nevoeiro ali no parque, e parecia assim uma coisa saída do Hitchcock. Do Hitchcock, ou a capa do Exorcista, uma coisa qualquer. E pronto, eu parto assim dessas imagens. Eu nem sei o que é que aconteceu com esse meu amigo, que eu sei que ele encontrou a namorada num resort quando ela estava em lua de mel, mas o que é que aconteceu não sei. Nem temos que saber, porque isso já seria outra história. Já seria a nona mulher. Quando, por exemplo, falando nessa história do nevoeiro, muitas vezes eu venho aqui para a RTP de madrugada e a ponte 25 de Abril, que eu atravesso diariamente, está de facto cheia de nevoeiro. A nossa imaginação parte logo para outros lados. É uma coisa inacreditável. Não é? Pois é. Ou é um campo de concentração, ou é um dinossauro que vai sair de algures à nossa frente. Onde é que se arranja a imaginação para se escrever? E tentar ser original? Para já, eu começo pelo fim. O tentar ser original é querer sempre fazer diferente dos outros, o que é que os outros estão a fazer. Eu faço isso muito. Pronto, isto é o meu segundo livro, mas eu nas letras já tenho uma experiência mais larga. Foste letras de músicas também. E copywriter, de publicidade. Eu quero sempre fazer, pronto, falando na publicidade, quero sempre fazer diferente. Vejo as ideias boas, e quando há ideias boas é assim, dar o braço a torcer e espetáculo, e ser influenciados por elas. Mas eu acho que a arte às vezes é um bocadinho uma reação do que é que tu vês, eu fazia diferente. Onde se vê? Sim, onde se vê também é importante. E essas chaves, por exemplo, todos sabemos que no marketing e na publicidade as histórias têm que ser contadas em 20 segundos, 25, 30 segundos. Elevator pitch. Exatamente. E depois tem que haver uma frase-chave. Por exemplo, Vorten, venham cá, ou Pingo Doce, venham cá, não sei o quê. Essas frases, essas catchphrases, aparecem do nada, aparecem porque estamos aqui a partir pedra cerebral, ou é assim, no meio de uma conversa a propósito de coisa nenhuma? Há uma frase que eu costumo dizer: se me vires olhar pela janela, significa que estou a trabalhar. E eu acho que nestas coisas criativas tu estás sempre a trabalhar, mesmo quando estás a beber uns copos, mesmo quando se está a dormir. Ou a dormir. Isto está sempre a funcionar, e por isso é que há quem fale na mão divina, e que as coisas parece que aparecem quase do Espírito Santo. Acho que é o cérebro a trabalhar, e os criativos, o cérebro trabalha dessa forma, penso eu, não sei, também não costumo falar com criativos e perceber qual é o método de trabalho deles, mas acho que toda a gente havia um compositor qualquer que dizia, perguntavam-lhe, então como é que compõe? Eu, então levanto-me de manhã às 7 da manhã, tomo um pequeno almoço e ponho-me ao piano. Depois ali ao meio-dia paro para almoçar, depois vou até ao piano até às 5 e tal, e depois às 6 arrumo a loja e vou dormir, vou fazer outras coisas. Então, e qual é a inspiração nesse? Então, a inspiração, quando vier, eu já estou ao piano. E é um bocado isso. As coisas. Mas não se pode ter inspiração assim de repente. Não, isto é mesmo, quer dizer que a inspiração é mesmo fruto de muito trabalho, seja o trabalho físico em si, muita transpiração, seja o trabalho de estar a teclar ou a escrever, ou seja o trabalho que é o trabalho de estar a pensar nas coisas mesmo quando não se está a trabalhar, não é? Dá um exemplo
de uma frase publicitária que seja da tua autoria e que tenha caído no domínio da público? Não sei se... Agora não estou a ver. Olha, mas tenho uma muito engraçada que era... Uma qualquer. Foi das primeiras que eu fiz. E o Eduardo Prato Coelho, O saudoso Eduardo Prato Coelho, deu-me um elogio, não presencialmente, mas transmitiram-me o elogio, e que foi era uma feira do livro de Frankfurt, e eu na altura trabalhava no ICEP e pediram uma frase para promoção, várias frases para promoção, e então tínhamos uns saquinhos de plástico, e então a frase que eu inventei na altura foi uma das primeiras coisas que eu deixe-se levar pela literatura portuguesa. E o Eduardo Prato Coelho acho que achou aquilo adorável e deu-me logo um elogio. Estava eu a começar pronto. E daí que é uma coisa super simples. Sim, e é simples. Há aquela do Amar e Mar, A Ir e Voltar, de quem é? Do Alexandre O'Neill. muito bem. e pronto, são coisas que acontecem e é fruto de muita frase riscada. Muita ideia deitada fora. Sim. Nestes contos, é como aos contos. Os contos também há muita coisa que foi... Exatamente. Quando tu, às vezes, começas a escrever, depois tens o miolo do conto e finalizas. Já deitaste algum fora? Não, vários. Aliás, eu sou daquelas... Sou um bocadinho OCD, daquelas pessoas que estão sempre a arrumar as coisas. Portanto, quando não resulta, vai mesmo fora. E nem fico com rascunhos nem nada. Vai mesmo tudo. É o delete total. Total. O meu disco rígido deve ter para aí 10% ocupado, o resto está tudo livre. Mas isso não é um bocadinho frustrante? Às vezes uma pessoa está ali a partir pedra, está a pensar numa coisa e depois acha que acaba por não resultar. Sim, quando não resulta, não resulta. O que é que se há de fazer? O outro dia aconteceu-me com umas músicas que eu gravei, não sei o quê, e depois apaguei tudo e nem me lembrava que tinha apagado tudo, e depois tive saudades, queria pegar naquilo, já não tinha, mas acho que também é uma defesa, para não estar a É melhor fazer um backup. Não, eu acho que é uma defesa que eu tenho, que é para não estar a voltar a repisar as coisas, ou as coisas começam a encarreirar e resultam, ou então parte-se para outra. Eu acho que o criativo também não tem problema em partir para outra, e é muito permeável à crítica e à autocrítica, e parte para outra facilmente. O que é mais fácil, é ser criativo ou é ser escritor? É ser um escritor criativo. Ou um criativo que tem que contar uma história em 30 segundos. Sim, não, eu acho que tudo tem o seu grau de dificuldade e de mestria, e não... Agora eu também não escreveria se fosse uma coisa fácil, não é? Se contar uma história fosse fácil. As dificuldades é que são a pimenta Não, o gozo todo é tentar contar a história e de uma maneira que fique bem contada, e se fosse fácil contar uma história e escrevê-la, não tinha piada nenhuma escrever um livro. A mesma coisa fazer uma música, ou fazer um programa de rádio, ou ser jornalista, entrevistar pessoas. Se fosse fácil, porque é que o faríamos? Acho que há sempre um desafio em fazer as coisas e superar-nos, não é? E uma das coisas interessantes foi quando estava, depois de submeter o livro à editora, e estava depois a falar em reuniões e de edição, e a minha preocupação era sempre, mas percebe-se bem que isto pode ser, por exemplo, naquele tal segundo conto, percebe-se bem que isto pode ser duas coisas, ou três. Eu por acaso levei mais para este lado. É pedir uma segunda opinião. Exato. E não, porque esse é o desafio de contar a história e ficar bem contado, porque eu posso contar a história, escrever a história e achar que aquilo tem um final que dá para ser interpretado de várias maneiras, e não tem, só há uma maneira, e aí a história não foi bem contada, pelo menos não foi bem contada a intenção do teu que ponto eu tinha. De vista. E já agora, em relação às letras, por exemplo, tu, falando um bocadinho na história do hip-hop e do rap, dá a ideia, para quem esteja por fora, que aquilo é só rimar mão com limão e sabão.
Não é bem assim. Isso é horrível, se fosse assim, era horrível. Não, mas estás a ver, a caricatura é um bocadinho esta, não é? Eu, por acaso, eu no hip-hop era só guitarrista e não era letrista. O letrista haviam 3 MCs nos líderes, que era o Nilton, o B.B. King e o Pio. Mas o letrista principal era o Nilton, né? O MC Nilton, e que recentemente até foi homenageado pelo Valete numa música chamada O Primeiro MC Português. E aquilo era. Eu na altura já escrevia letras, mas ainda não escrevia profissionalmente, não escrevia para outras pessoas, escrevia letras em inglês para mim, para as minhas bandinhas que eu tinha na altura, e eu admirava muito a escrita dele, porque era uma escrita que hoje em dia ainda está atual. Se formos ler as coisas que ele escrevia, aquelas preocupações sociais todas e da juventude, e que foi uma coisa que eu tenho a ideia, eu também não segui depois muito o hip-hop nestes anos todos, mas tenho a ideia que se degradou um bocadinho, que hoje em dia entrou-se muito naquela coisa do gangster rap e de uns contra todos e todos a falarem mal uns dos outros e não sei o quê. Nisso os líderes tinham preocupações sociais um bocadinho mais além do que essa... Ou felizmente que não estamos nos Estados Unidos, porque é quase semanal a notícia de um rapper morto. É impressionante. É impressionante. Não sei qual é a criatividade nisso e qual é a arte nessas coisas, mas pronto. Qual é o limite? Eu acho que os limites para a criatividade não existem. Agora, isso a acontecer, e se isso acontece, eu não estou a par, é degradante. O que é que se pode dizer sobre isso? Depois há rappers americanos e há rappers portugueses, ou são todos iguais? Eu acho que o rap tornou-se um bocadinho uma linguagem universal, não é? E cada cultura adapta as linguagens musicais, neste caso, à sua maneira. E acho que a nossa realidade, pronto, vivemos todos em sociedades ocidentais e não sei o quê, mas a nossa realidade está bastante distante da realidade dos Estados Unidos, felizmente. Cada um tem a sua, não é? Voltando aqui um bocadinho a estas 8 mulheres e meia, costuma-se dizer, não sei se ainda estará ou não atual, que por trás de um homem há sempre uma grande mulher. É verdade? Ainda ou não? Olha, eu acho, Germano, eu acho que o que é que vai sair daí? Eu acho que não, porque está-se a perder o conceito de equipa, de casal. É a minha sensação. E as pessoas estão a ficar cada vez mais isoladas, cada vez mais para si. Já não há o conceito de equipa, de formar uma equipa. Estamos a falar de um casal. De um casal. Cada um a remar para o seu lado? Não, eu acho que não, já nem há casais mesmo. Isto hoje em dia entrou numa... parece um velho a falar. Mas, e tens quantos anos? 44. Mas não vejo grande... Porque eu acho que essa ideia que é uma ideia um bocadinho, se calhar até um bocadinho machista, porque atrás de um grande homem há uma grande mulher. Eu não disse que atrás de um grande homem, é atrás de um homem. Ou atrás de um homem. Ainda é pior. Quer dizer que qualquer homem precisa de uma grande mulher para o suportar. Ou então se calhar é super feminista. Ou para o apoiar, não sei. Pronto. Depende do ponto de vista, cá está. Lá está, não é? Porque só pode ser super feminista. Isto só as mulheres é que aguentam os homens, que eles são os coitados. Que no livro, por acaso, é um bocado assim, que os homens são um bocadinho coitados no livro. E porquê que são homens aqui sempre como protagonistas? Curiosamente, as 8 mulheres estão sempre em lugar secundário. Porque é assim, eu acho que um homem... É assim, qualquer pessoa pode escrever aquilo que quiser, e eu posso escrever... como se fosse lésbica, por exemplo, não interessa. Agora, a realidade que eu conheço é a realidade do homem. Eu podia estar aqui a escrever como uma mulher, mas não acho que não soaria a falso. Eu acho que soaria a falso, sinceramente. As mulheres que escrevam como mulheres, os homens que escrevam... Eventualmente podem escrever cada um o que quiser, mas eu acho que para ser mais real e para contar melhor a história, porque o meu problema aqui é se contar bem a história, e a história ficar bem contada e ficar giro, e as pessoas chegarem ao fim tipo, muito bom, muito giro, olha, eu gostei, e verem a história na sua cabeça. Portanto, eu acho que eu sou homem, não posso fazer mais nada sobre isso.
Mas isso se calhar, se houvesse uma Margarida Rebelo Pinto ou outras que são, digamos, mais feministas, não é? Diriam, mas o Hugo é muito limitado nas suas convicções e nas suas formas de escrita, porque realmente os homens e as mulheres podem-se eventualmente intrusar e escrever a mesma história, embora seja de dois pontos de vista diferentes. Claro, mas aí é que está, e por isso é que este livro é interessante. É porque este livro fala das mulheres, mas do ponto de vista do homem, imaginemos, do homem que foi destroçado. O que é que a mulher lhe fez que se calhar nem tem consciência disso? Por exemplo, não que isto não quer culpar as mulheres, não, mas às vezes todas as pessoas têm atitudes e que deixam marcas na vida de outras pessoas. E isso é que é o interessante, é ver o que é que as marcas dos homens, as marcas das mulheres nestes homens. E por isso é que, pronto, só pode ser escrito do ponto de vista do homem. A mulher é má da fita, neste caso. É má da fita. Neste caso. Sim, às vezes é. Em certos contos é. Noutros contos não é por sem querer. Isto é como a vida. Há contos em que a mulher é mesmo má, há outros que não. É má sem querer, porque olha, seguiu a sua vida. Mas e há algum conto em que ela seja boa? Em que ela seja. Não, há muitos contos em que ela ainda sobram uns quantos. Olha, no meio a mulher, a única mulher do conto é mesmo uma grande mulher. Aquela história da fada, do lar, etc., isso já está completamente ultrapassado. Isto é muito anos 50, anos 60. Até acho que os homens hoje em dia sabem cozinhar melhor do que as mulheres. Se alguém nos está a ouvir isto, lá está aquele machista a falar, não é? Mas pronto, os rótulos, lá está. Isto volta àquilo, à diferença entre o escritor e o que é escrito. É que muitas as pessoas, o que é escrito é pensado. Pois, mas está bem, mas reflete muito daquilo que tu sim, o desencanto, por exemplo, da tua opinião. Sim, sim, reflete muito, mas se calhar reflete mais do que aquilo que é dito. Porque o que é dito, estamos numa conversa e tal, e na galhofa, ou isto, ou aquilo, e às vezes passam coisas que são mal interpretadas. No que é escrito, se não estava bem escrito e se não era aquilo que eu pensava, foi cortado. O Donald Trump também já disse o mesmo em relação a algumas coisas que disse antes de ser presidente, que chamava-lhe conversa de balneário, não é? Foi. Estou a alinhar com o Donald Trump, então. Em relação às mulheres, ao conceito das mulheres, que depois foi confrontado com isso, ele disse, não, isso é man's talk, portanto, conversa de homens, não é? Portanto, se fosse escrito, ou não escreveria, ou tinha muito mais cuidado, ou reduziria a metade dos argumentos. E ele no Twitter tem cuidado, porque já se viu que... Também não tem muito espaço. Por acaso acho que não tem cuidado nenhum, mas sim, mesmo com pouco espaço consegue fazer um grande alvoroço. Exatamente. O que é que te atrai neste universo das mulheres? Me atrai no universo das mulheres? Sim, para elas serem o centro das atenções. Olha, há um conto do Oscar Wilde que é As Fins Sem Segredo, e é um conto que eu dou sempre como exemplo do que é fascinante na mulher. A mulher é capaz de levar o maior segredo para a cova e ninguém vai saber. E isso para mim do ponto de vista literário, é a coisa mais fascinante. E o homem, coitado, o quê? Entra num bar, diz logo a 3 ou 4 estranhos. Partilha o segredo à primeira hipótese. Oportunidade. Fica logo, é logo apanhado. A mulher, e isso é, do ponto de vista da história, é fascinante. Mas se calhar por isso é que o homem não consegue mentir tão bem como a mulher, acho eu. Sim, é capaz. Não, o homem é desesperado, não tem remédio mesmo. E o que é uma sociedade pós-feminista? Isso por acaso surgiu de uma conversa, daquelas conversas de Facebook, que às tantas não eram para ser sérias e tornou-se um bocadinho séria, com a tradutora do meu outro livro para inglês, que é uma senhora que ensinava na Universidade de Birmingham. E eu bastante coloquei aquelas questões que se colocam de vez em quando, porque eu acordei para aquele lado.
Porque é que, por exemplo, F. Scott Fitzgerald, que é um escritor preferido, Do Grande Gatsby, Hemingway, o Salinger, porque é que eram todos alcoólicos ou tinham dependências de drogas, e há outros. E às tantas ela lançou no ar essa ideia do pós-feminismo e dos homens perderem um bocado a referência, e que é um bocado a ideia do livro, é da perda de referência dos homens depois numa sociedade pós-feminista, numa sociedade em que realmente aconteceu o feminismo estamos a falar desde os anos 60, desde os anos 60 até... E antes, e um bocadinho antes. Durante os últimos 60 anos. Sim, mas pronto, mas fazendo, embora esses escritores sejam mais antigos... É tudo do início do século XX. Do século XX, mas foi lançada essa ideia e eu fiquei a matutar um bocadinho nessa ideia, e realmente é verdade. Acho que há uma perda de referências do homem, porque o homem antes era o provider, é o homem que garante o sustento da família e vai trabalhar, e a mulher fica em casa, tal coisa que estavas a falar. E hoje em dia não é assim. E isso foi como se o homem deixasse de ter a referência de qual é o seu lugar na sociedade, não é? E não estou a dizer que vamos caminhar para uma sociedade de Amazonas, mas de verdade o homem ficou assim um bocadinho abalado Aliás, posso-te dar um exemplo. Antigamente, digamos que no tempo dos nossos pais ou os avós, quando havia um casamento, as mulheres adotavam os apelidos dos maridos, e isso era inquestionável. Hoje em dia eu tenho muitos amigos que elas mantêm o apelido de solteira. Sim. Portanto, nem no bilhete de identidade. Sim. Há outros que, pontos pontuais, são os homens que adotam também conheço casos desses. Mas pronto, isso foi tudo uma grande revolução, não é? E mesmo o homem como artista, às tantas perde assim um bocadinho o pé, e a teoria dela era que, não sei se está certa, se está errada, era que esses homens entravam um bocadinho no vício porque também eram um bocado perdido. Por exemplo, há o caso do F. Scott Fitzgerald, que era completamente dominado pela Zelda Serra, que era a mulher dele, e que fazia dele um bocado de gato de sapato. E pronto. Também conhecemos muitos casos desses. Portanto, até a própria violência doméstica que nós à partida e maioritariamente associamos do homem à mulher. Há muitos. Mas eu também já conheci, já fiz trabalhos sobre isso, em que eles é que são as vítimas das mulheres. Sim. E não podemos dizer que é mais humilhante por ser homem, é igualmente humilhante. Sim. Não, é igualmente humilhante. Isso não, acho que não tem... Não tem discussão. Não tem discussão mesmo. Olha, Hugo, estamos quase a terminar. Isto já passaram quase 45 minutos. É inacreditável. Foi rápido. Foi, não é? Pareceu muito rápido. O que é bom. Espero que os nossos ouvintes e aqueles que nos estão a ver também através do vídeo tenham a mesma percepção de uma conversa muito fluida e muito incompleta, porque apesar de termos abordado de forma um pouco mais humorística e ligeira estas 8 mulheres e meia, são contos absolutamente fantásticos e que requerem uma reflexão profunda no final de cada um desses contos. Já agora, 2 perguntas para terminar. O que é que elas pensam deles e o que é que eles pensam delas? O que é que elas pensam deles? Mas... de uma forma genérica. O que é que eles pensam deles? Não faço ideia o que é que elas pensam deles ou o que é que eles pensam delas. Não faço ideia. Nem eu sei o que é que eu penso delas, nem deles. Não tens a opinião formada? Não, acho que é uma pergunta, desculpa lá, Germano, mas que eu não te consigo responder mesmo. Se calhar dava um bom mote para um outro livro. Se calhar. Por acaso, se calhar... Deixo-te aqui a sugestão. Na próxima vai ser um bocadinho nessa linha. Já serão 14 mulheres e 3/4, por exemplo. 3/4. Ou 1/4. E um quarto pode ter várias conotações. O Hugo Vieira Costa, autor de 8 mulheres e meia, Encontro, Desencontros e o Poder Feminino. Muito obrigado por aqui teres estado. Obrigado, Germano. Até à próxima, que seja breve. Obrigado.